Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio e dessa vez é um Pode Criticar aqui no Universo Inverso. Daqui é Guilherme Demore, o Demo Demore de sempre, e de lá... Daqui é o Jorge Fernando Cabral, ou Nego Underline Jorge, também de sempre. Direto do Estúdio A2 aqui no Kaiser, aquele que tem... Cachorros, aviões... Tem todo um ambiente natural aqui, né? Tudo que pode ajudar no áudio. O episódio de hoje, como sempre, a gente lançou a pesquisa. Bom, antes de falar do episódio, vamos falar sobre pesquisa e como é que vai rolar a partir de agora, Jorge. Isso. Por quê? Por quê? Criamos a página do Porque Instagram. agora, isso aí, nós temos o Instagram do Universo Inverso. Então, se você chegou nesse episódio e ainda não tá ligado, pode colar tanto na minha rede social quanto na do Demore. Se não é @poduniversoinverso. Vocês vão achar bem fácil, tá lá, que é o Instagram só do Universo Inverso. E vai continuar tudo lá daí, tipo, as pesquisas vão estar lá, a gente vai divulgar os episódios por lá. É legal o pessoal, tipo, continuar acompanhando nós por lá, porque assim a gente consegue mensurar melhor o pessoal. Exato, além de ser um grande termômetro do nosso público, vai também ficar mais concentrado pra não misturar, tipo, muitas coisas pessoais com o que a gente faz ali desse trampo que a gente tem. Ali vai ser bem concentrado sobre informações, sobre o conteúdo que a gente lança do Universo Inverso, do Pode Criticar também. Enfim, vai ser tudo mais concentrado. E legal que a gente... Quem deu a motivação pra nós foi as gurias do Vai Gurias do último episódio 14. Você que não escutou. Então, tomamos vergonha na cara e agora a gente é uma marca, né? Agora nós somos uma marca, nós somos um blog pessoal. Mentira, não mudei ainda pra comercial. Mentira. Mas a gente vai mudar. Agora nós somos a marca Universo Inverso, não copia. Agora sim, então. Vamos lá, né? Vamos de mais uma... Como é que foi a pesquisa dessa vez, pra você que não acompanhou? A gente colocou lá diretores do plot twist. Então era o M. Night Shyamalan Maravilhoso. E o nosso querido é David Fincher. Fincher. Meu inglês é péssimo. E o pessoal primeiramente votou em qual diretor, escolheram o Fincher. E depois a gente colocou de filme, era Seven. Filmes do Netflix, como sempre, né? Que era o nosso é mais fácil do pessoal assistir. Seven, Zodíaco, Garota Exemplar. E assim, ó, quero fazer uma observação. Eu escrevi numa das opções que a gente não colocou o Clube da Luta, que todo mundo ia pedir. Que todo mundo ia pedir, porque não tem no Netflix. E teve gente que votou nisso. Você sabe. Eu não entendi o porquê. Mas vocês que votaram aí... Eu voto... Okay, eu voto protesto. É o voto de protesto, é isso aí. Mas beleza. E só deixar gravado que o Garota Exemplar ganhou, tipo, com o dobro de votos do segundo colocado. Então, tipo, muita gente queria. Isso aí. Agora as pesquisas vão estar todas no Instagram do Universo Inverso. Lembrando que a gente também tá se adaptando. Quem escutou os episódios aí que a gente tá dando uma repaginada, talvez Pode Criticar mude um pouquinho também. Sim, o formato dele pode mudar, pesquisa de filme, a gente vai abranger um pouco mais, não ficar só nessa de Netflix. O Netflix restringe muito a gente, sim. Por algumas coisas. Por exemplo, esse era um episódio que a gente podia ter colocado o Clube da Luta. A gente rachou também, mas tinha o Rede Social. Social Network. Então, que tá lá, mas a gente esqueceu, enfim. Mas eram filmes de plot twist, né? A gente conseguiu achar 3 aí. E Garota Exemplar é o... Como é que é? O replot? Não, contraplot. Eu tava contando pro Jorge que eu inventei uma palavra assistindo esse filme, que é o Desplot Twist. Desplot Twist, é o que esse filme é. Mas a gente chega no final, né? Isso aí. Bom, até pra começar, eu vou soltar a trilha aqui, que é uma das coisas marcantes do filme. O lo-fi que vai rolar nesse episódio é o lo-fi do filme. É boa, não é o lo-fi clássico da nossa trilha, é o lo-fi do... Esse episódio que também já tem uma trilha própria, você escutou? Essa trilha é nossa e nós não vamos mais ser processados. Por ninguém. Duvido o YouTube derrubar essa daí. Vamos lá. Garota Exemplar. Eu quero começar pelo título já. É Gone Girl, né? Gone Girl. Que seria aquela... Tipo, garota perdida... No sentido de também ter perdido a garota, sabe? Garota que se foi. Eu gosto do título original. Tá. Eu acho legal o título em português porque ele mexe com o Amazing Amy, que é o livro, que é o livro. livrinho dela. Mas eu acho que esse devia ser o nome do filme.
Amazing Amy? Isso. Eu fiquei toda hora pensando nisso também. Que, enfim, já sabia do título em inglês, mas que seria um bom paralelo. Enfim, por várias coisas que a gente vai comentar aqui. Cara. Mas é que o Gone Girl é um título bom. Óbvio que você tá ouvindo isso, se você não viu o filme, você vai tomar muito, entre aspas, spoiler, né? Mas é muito bom porque em certa parte da protagonista, ali nos protagonistas, ela fica meio assim querendo se encontrar, porque ela é também menos decidida que o alter ego dela, que é a Amy do livro. Enfim, não sei. Acho que tá bom do jeito que tá, mas poderia ficar muito bom se fosse o mesmo nome do livro. Pra quem não tá sabendo nada de nada e caiu aqui de paraquedas, eu vou ler só uma sinopse muito rápida do filme, tá? Boa. Que é o seguinte: Nick Dunn, que é o Ben Affleck, volta para casa no dia do 5º aniversário de seu casamento e descobre que sua esposa, Amy, desapareceu. No frenesi midiático que se segue, começam a seguir suspeitas que Nick tenha matado Amy. Seu comportamento estranho é interpretado como característica de sociopata. É uma boa sinopse pra esse filme, né? É uma boa sinopse, já te deixa a par. O legal da gente falar é que, assim, o episódio, a gente vai falar sobre o filme, mas a gente fez a pesquisa sobre o diretor, que é um diretor que, gente, além desses filmes que a gente colocou na mesa, né, ele também dirigiu o 3º filme do Alien, mas, tipo, o portfólio do cara é muito bom, né? Bom, Clube da Luta. O Fincher, ele tem aquela coisa de que os filmes dele datam muito os próximos filmes que virão, assim. Boa. Quando ele fez o Seven, todos os filmes policiais tentaram ser Seven. Até hoje rola isso. Que é aquela coisa do mistério policial e tinha um pouquinho de suspense, quase terror, assim. Uns thriller, assim. Gore, assim. Depois ele veio com o Clube da Luta, né? Que também baseado no livro, pá. E também foi um que datou aquela época e muitos filmes depois foram comparados a. Exato. E ele tem uma marca muito forte de visual, assim. Parece que todos os filmes eu ia falar do Lynch. eu me confundo também. David Lynch é o melhor diretor de todos os tempos. David Fincher, ele é humano. Parece que todos os filmes dele ocorrem no mesmo universo. No mesmo universo. Saca? Sim. E aí que tá, o que seria mais distópico, que seria o rede social, é totalmente dentro. Não, muito. É totalmente dentro. Muito. É totalmente dentro. E ele é muito bom em... Ele fez ele regravou o Millennium também. Regravou o Millennium. E assim, livros, né? Desde o Clube da Luta, Millennium, Gone Girl, que é muito bom a gente fazer essa menção. Não é menção rosa, é tipo o mínimo. É baseado num livro, que tem o mesmo nome. Da autora é a Gillian Flynn. Foi muito bem. Americana, nascida no Kansas. Hoje ela deve ter uns 48 anos. E além de ser uma baita escritora, bem desse gênero, assim, também policial, abordando sempre relacionamento, ela que escreveu o roteiro do filme. Então, é muito foda, porque o livro é ótimo. É uma das coisas que eu quero mais ler, porque ele tem algumas coisas diferentes do filme. Mas ele ter chamado ela, ter conversado com ela, enfim, e ela ter escrito o roteiro, traz muito... aproxima muito as duas formas, as duas obras, tanto o livro quanto o filme, assim, que são narradas de maneiras diferentes em algumas partes. Tem finais também diferentes. Mas, porra, um baita mérito. E ela também concorreu ao Oscar de melhor roteiro, né? Sim. Já a gente faz as indicações ali. Sim. É legal só falar que o Fincher, ele não é nada bobo, né? Porque, como a maioria dos diretores, ele se imune de gente que escreve muito bem. Sim. Então, ele dá um ritmo visualmente e tal, só que um roteiro dita muito mais o filme, né, cara? É difícil ter um bom filme. Eu acho que é mais difícil ter um bom filme com um bom diretor e um roteiro ruim. Do que um filme com um roteiro bom, roteiro ruim, um roteiro bom e um diretor ruim. Entendeu? Não. Tipo assim, é mais difícil um filme ser bom, sendo que o diretor é bom, mas o roteiro é ruim, do que se o roteiro é bom e o diretor é ruim. Isso aí. Tá, certo. Não, concordo plenamente. E daí quando tem os dois, é um filmaço. Geralmente. Esse filme, né? Geralmente. No rede social, quem escreveu o roteiro é o Aaron Sorkin, que é tipo um gênio, que é o cara que escreve o West Wing, que é aquela série que eu sempre te falo e tal. E ele ganhou o Oscar como
Não, ganhou o Globo de Ouro como melhor roteiro. Como melhor roteiro. É, mas concorreu ao Oscar. Enfim, 10 minutos já de David Fincher. Não, mas Bom, enfim, depois eu vou falar mais a gente fala dos atores, porque eu acho que uma dos méritos dele é o que ele consegue extrair dos atores. É tipo fudido. Bom, é só ver os filmes. Não como fica marcadas as atuações dos filmes dele, né? Dos filmes dele, de todos Temos os atores. o Edward Norton, o Brad Pitt. O Brad Pitt, o Kevin Spacey. Que é isso aí. O Morgan Freeman também no Seven, né? Morgan Freeman. Daí no... A Rooney Mara, do Millennium. Porra, do Millennium. Da rede social tem o... Por mais que eu ame o Daniel Craig. Da rede social tem o... Pô. É isso aí. Enfim. Ele é bom também. No Zodíaco tem o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. e o Jake Gyllenhaal. Caralho. É. Bom, o cara conseguiu... Não, eu ia xingar o Ben Affleck, mas hoje eu já levei uma mijada por xingar o Ben Affleck. Então, Ben Affleck é foda. Esse filme ele tá muito bem também. Dirigido ele é bom, cara. Bem dirigido. Quando ele se dirige ele é bom. No Argo ele é bom. E aqui ele é excelente também. O filme começa com esse sumiço da Amy, né? E logo tu começa a entender melhor a relação deles sendo contada pelo diário da Amy. Sim. Certo? Porque o Nick, ele é muito apático às situações que tá acontecendo, né? E tu vai entender durante o filme que o relacionamento deles tá num estágio onde ele realmente não presta mais atenção na vida conjugal dele. Mas o que vai ditando os acontecimentos é o diário dela, né? Que no livro isso é muito forte. No livro é contado também, tipo assim, o passado totalmente baseado nas coisas que ela escreve no diário, e o presente tu vai acompanhando o Nick no que vai acontecer na investigação policial e tudo mais, pra descobrir onde é que foi parar a mulher dele, que sumiu, chegou em casa, a mulher sumiu, e ele vai lá e liga pra polícia. E é legal que daí quando tu começa a descobrir a relação deles, que quando eles se encontram pela primeira vez lá naquela festinha e tudo mais. Sim. Daí, voltando no gancho dos atores e como ele dirige, na primeira frase que a Amy solta, tu já percebe que ela tem uma coisinha ali. Sim. Ela não é uma mulher, assim, tipo... Ela é a Amy. Ela é a Amy. Ela é a Amy. Tu já sabe que ela tá um passo à frente de qualquer ser humano. É isso aí. Ela tá acima na cadeia alimentar. E ele tá todo galão. Todo chesque dele. Mas mal ele sabia, né? Acho que o filme também trata muito disso, né? Que ele tem essa... Ele tem o charme. Ele tem essa pretensão, assim, de sempre achar que tá no comando, mas... Sim, de ter no comando. O filme basicamente é uma luta por controle de pessoas que querem tá no comando. 2 geminianos casaram, ponto. É isso aí. É 2 pessoas que querem estar muito no controle das coisas e conflito, né? Muito conflito pra manter as coisas... eu acho que tudo vai pra lama quando... O Ben Affleck... O Nick. Tipo, não toma mais as rédeas da situação. E ele tenta revirar o casamento por uma coisa que só daria certo pra ele, né? Tu vê que durante o filme, eu acho que é um dos pontos críticos bem fortes do que diretor e roteiro tenta fazer, é como ele vai se diminuindo por ele achar que a masculinidade dele tá sendo ferida. Porque ele tá sendo diminuído, porque ele ganha menos... por ele não ter tanto sucesso no trabalho quanto ela. Então, um dos primeiros sintomas é essa coisa do Nick ser, entre aspas, né, inferior, e daí começa a ferir o ego dele, ferir a masculinidade dele, e o filme vai começando a tomar as suas formas, o relacionamento deles vai começando a tomar formas reais, né. Porque começa idealizado muito bem. Um casal descolado, que eles durante o filme muitas vezes ficam afirmando que eles não querem ser um casal comum, né. E realmente eles não são, mas esse esforço para não se manter um casal comum acaba destruindo com a saúde mental dos dois, e quando eles viram um casal comum não, mas tipo, depois de um tempo juntam, tu tem um certo padrão conjugal, e eles ficam tentando não ter isso e se esforçando demais pra não ter, simplesmente pra manter essa aparência que eles mesmos colocaram em si. Não vamos cair como é que se diz? Na rotina. Sim. Não vamos ser um casal comum. No começo eles afirmam bastante que transam pra caralho, fazem coisas inusitadas. Ele também, quando sai com ela da festa, que ela vai tomar aquela chuva de açúcar. Não tem coisa mais linda que aquilo, mais romântica em Nova York. Só ele vestido de demolidor.
Pô, viu? Ben Affleck é o Demolidor, cara. Porra. Não, mas tem cenas muito marcantes, assim, né? Visualmente e no livro elas devem ser muito bem escritas também, muito né? Muito bem escritas, muito bem. Eu tava comentando com o Demore que eu li um pedaço do livro da parte do diário dela pra entender. E assim, é muito bem escrito. E muda muito quando é de um pro outro. Tipo, ela, como é no diário, tu vai sentir, tipo assim, uma doçura, uma coisa meio vitimista, porque ela tá, a parte pelo menos que eu li, ela tá relatando alguns abusos da parte dele. E na parte dele é o contrário, tu sente uma autoconfiança, mas ao mesmo tempo uma fragilidade de quem não sabe o que tá acontecendo. E a parte que ele também, ele se mostra bem babaca, uma hora que ele vai falar dela. Então, cara, em poucas linhas tu consegue entender muito. É dividido capítulo por capítulo, um capítulo é ele que conta, o outro é ela, depois vai misturando as coisas. Mas é muito foda esse livro. Essa coisa na primeira fase dela tu perceber que ela tem algo ali. A atriz é Rosamund Pike, se eu não me engano o nome dela. Ela não tinha feito grandes trabalhos até então, assim. Ela era meio BC. Uhum. E aí passa pela mão Só de Bond Girl. Aí passa pela mão do... Olha que... né? Mas aí passa pela mão do diretor, passa a mão de quem escreveu o livro e tava lá junto com ela. E ela consegue ter essa coisinha que te incomoda, mas ao mesmo tempo te intriga. E tu não... Sabe? Mas tipo, é o perfeito pro filme. Sim, sim. Eu acho que é questão de papo. Depois que tu assistiu esse filme, que ele foi recomendado pra mim, e eu procrastinei muito em assistir ele. Assisti, depois pra gravar, assistir de novo, cai como uma luva a expressão dela, assim, aquela coisa... O tom dela. Isso. A trilha sonora que tá rolando aí, acho que tem muito disso, assim, é tênue, assim, é uma coisa que não tem... É linear também. Cara, quando que ela se altera? Ela tem poucos momentos de pico, sim, tipo, fora quando ela faz teatro, mas... E mesmo os momentos de felicidade dela, quando ela demonstra alguma coisa, é muito linear, assim, sabe? Tipo... Porque ela tá sob controle, né? Isso, é tudo controlado, até as expressões dela. No tem momento lado... que perde controle... Não, e tem o lado da psicopatia também, né? Sim. Dessa frieza que ela tem em tudo que vai... Calculista, exato. Entrando nesse assunto também, uma das coisas mais legais... Eu assisti esse filme quando saiu, né? Uhum. E eu lembro que o que eu mais gostei, assim, foi aquela coisa dela ter a vida dela exposta como best-seller. Acho que é a mãe, o pai dela, não sei. Ou é uma obra, tipo, dos dois. Quem realmente escreveu o livro do Amazing Amy? Não, o livro é ela que escreve. Os pais têm... Eu não lembro o que eles têm, mas é ela que escreve. Não, porque os pais contam desde de quando ela é pequenininha. Ah, tá. Enfim, deve ser uma obra dos dois ali, tá? Sim. Pai e mãe, não importa muito. Mas ela tem a vida inteira contada por livros e capítulos, assim, tipo... quando a Maisie M ganhou um cachorro, quando ela tava no balé... Tipo, como se fosse uma criança, exemplo. Como se a Mônica fosse uma mina que existisse, só que muito mais bizarro, tá ligado? Muito mais bizarro. E todas essas... que no livro do filme, ou no livro do livro... que é um livro infantil e tudo mais, ela reforça isso no filme, que tipo, foram coisas que ela não conseguiu conquistar, foram frustrações. Só que, tu vê, ela é uma escritora bem sucedida, jornalista e tudo mais. Sim. Mas todas as coisas que ela vai buscando, tanto o sucesso profissional dela no filme, quanto o sucesso no relacionamento, é pra suprir todas essas coisas que ela não conseguiu, não sendo a Amazing Amy, né? E é muito louco isso. Ela uma visão idealista dos pais delas, né? Exatamente, por essa criação e por essa manipulação dos pais. Tipo assim, não, eu posso ser incrível, amazing, igual a Amy do livro, só que com essas questões aqui mais reais, que é onde eu tenho o controle. E logo que tem tu começa a acompanhar a história do casal e tal, eles estão tipo numa coletiva de imprensa ali da Amazing Amy. Uhum. Que tem aquela história de que a Maisie nunca se casou e ele pede ela em casamento ali. E aí ela fala pra ele uma frase muito forte, assim, que os livros sugaram a infância dela, mas pagam as contas. Exato. Então, Michael Jackson. Tipo, quanto vale o show, né? A gente, cara, olha que louco, a gente ia fazer um episódio sobre isso, Isso aí. Vai rolar. Que balança é essa, né, cara? Tipo... O quanto a gente tá proposto a sacrificar, né? E o quanto no filme eles trazem isso, assim, ó. Cara, o filme aborda muita questão, mas, assim, essa de sacrifício,
do trabalho, essa idealização de casamento, que tem que durar para sempre, que tem que ser perfeito, que tem que ter algumas aparências que tem que ser imposto. Ainda mais para eles, que os dois trabalham com mídia, enfim, principalmente ela que é famosa. Toda essa coisa de imagem que vai nos escravizando e vai nos fazendo repensar nossa vida conforme que os outros estão olhando dela. Porque a todo momento a Amy, ela quer mostrar que ela tá tendo sucesso em tudo. E acho que o Nick é a maior prova que, tipo, ela não tem sucesso em tudo. Porque ela tá com ele. E ele idealizou muita coisa nele e ele idealizou muita coisa nela que depois eles não conseguiram suprir. E é muito foda como no casamento mesmo, na convivência, eles vão, tipo... Eu não vou usar a palavra se afundando, mas eles vão se mostrando reais. E como eles não aceitam a realidade, que eles querem estar junto com aquela pessoa que eles idealizaram, eles vão se afundando, né? Na real, ela fala pra ele que se ele vendeu aquela pessoa pra conquistar ela, ele tinha que ser aquela pessoa. Sempre, exato. Ela tá no direito dela também, né? Ela tá no direito dela totalmente. Outra coisa que eu comentei com o Jorge antes da gente gravar é que esse filme, ele apresenta várias situações que realmente acontecem e acontecem muito mais do que a gente imagina. Sim. Situações reais, assim. De relacionamentos abusivos e conflitos de casais. Mas, numa proporção muito maior, por causa que ele pega esses pequenos artifícios, que nem o sumiço da Amy, se torna muito maior porque ela é uma pessoa famosa. Famosa, exato. Daí isso já toma totalmente palpável, não é nada absurdo. Isso, e daí já toma uma proporção gigante, assim. Tem aquelas equipes de busca, aquelas coisas. Ela é amada pela cidade, por todo mundo. Todo mundo se volta contra o Nick. Todo mundo se volta. É legal porque nós estávamos conversando também antes que o filme ele vai te colocando, o diretor, na verdade, enfim, o roteiro, tudo, vai te colocando uma situação absurda em cima da outra. E é um conglomerado de várias coisas que, tipo, cara, às vezes parece que o filme vai perder a credibilidade porque ele tá exagerando em tudo. Só que são todas coisas reais. O suposto relacionamento abusivo que ele levava com ela, as traições, a questão do sumiço, era totalmente plausível ela ser sequestrada por ser uma figura pública, o sofrimento, depois quando ela volta, que ela ficou, entre aspas, em cárcere, são todas, tipo, no filme é tudo fictício pela manipulação dela, mas são todas coisas reais. Isso. Tu vê que é uma personagem tão inteligente, tão bem escrita, que ela usa todos esses exageros da vida, coloca na vida dela e monta a história dela. Foi mais ou menos o que a gente falou no episódio das músicas, né? Que pra te abordar certos temas, se tu conseguir abordar de jeitos diferentes, como assim, usar humor pra tratar de temas muito sérios, alguma coisa assim, tu consegue, além de abordar o tema, ter um impacto muito maior e diferente, assim. Sim. Fica com aquilo... De causar essa estranheza. Estranheza, exato. É o que eu falo assim, ó, duas coisas que eu gosto em filmes que me pegam muito é se o filme me surpreende ou se ele me incomoda de alguma maneira, assim. Sim. O Fincher é meio isso, né? Que ele é meio... Tanto que o meu filme favorito aí da vida, eu acho que sempre vai ser Clube da Luta. Toda vez que eu assisto, eu reforço isso. Mas esse filme, assim, eu acho que surpreender tanto, ele não surpreende. Talvez o livro crie um pouco mais de tensão pra surpreender. Mas incomoda. Incomoda como Nick reage às coisas. Tanto que a gente comentou do sorrisinho dele na foto. O Nick é o típico cara que quer agradar todo mundo. Ele é o charmosão, ele é conhecido por isso, por ser bonitão, por ser charmoso, por ser empático com todo mundo. E as coisas vão perdendo o controle, e ele bate a selfie lá com a mulher também, ele tenta se retratar de várias formas, ele só vai se afundando. Só que quando tu descobre que é tipo... É que não é porque ele é porque ele é assim também, ele é o típico cara que é isso, mas ele tem pecados também, porque o Nick é humano. O bom desse filme é isso, tem uma balança. Claro que nesse filme, gente, a Amy é uma psicopata, a gente não vamos comparar, mas quando chega, pelo menos no final, que o Nick começa a se sujeitar àquela situação pra continuar com as aparências, tu percebe que ele é tão doente mentalmente quanto ela. Isso aí. Esse é o ponto esse aí final. onde eu queria chegar também. E é isso que eu acho que é legal do filme. Essa é a parte que me surpreende. A balança vai mudando muito durante o filme. Uma hora tá do lado da Amy, outra hora tá do lado do Nick. Daí depois tá tipo assim, full Amy, ele tá Nick, eu te amo. Ela é uma psicopata louca. E no final, cara... É que eu acho que existe essa balança, e ela é muito nítida por causa do tempo de tela de cada um também, né? O filme se divide bastante entre eles dois. Ela começa
a ter protagonismo bem na metade do filme. O filme é bem comprido, na real, né? Quase 3 horas. Quase 3 horas. 40, eu acho. E daí tu consegue ter tu mensura as duas visões do caso, assim. Mesmo ela estando viva, tu continua acompanhando o plano dela. E ele tentando se defender daqui e tu pensando se ele realmente tá se defendendo ou se ele é culpado, né? Exatamente. Porque o filme não te entrega tudo de bandeja, assim. Tem uma hora que ele se adianta, né? A Amy vai deixando as pistas, que seria pro presente de aniversário. Como eles fazem todo ano. Só que dessa vez foi diferente, né? Esse ano foi surpresa mesmo. E daí a terceira pista ele acha sozinho e não conta pra polícia porque no momento não sabe se ele pode ser culpado ou se ele tá só preocupado, assim, tipo, ele tá querendo realmente, tipo, meu Deus, eu tenho que provar que eu sou inocente e que deu merda, sabe? Mas o telespectador tá na mesma que a policial. Que é outra coisa que a gente comentou, a Chief, a polícia, a mina, a detetive, é uma mina. Sim. Então ela tem um olhar crítico de mulher num crime aconteceu dentro de uma casa, de um casal e tudo mais. Isso é muito importante. Tudo, né? Muda tudo. E o chaveirinho dela é um cara, né? Exatamente. E ele fica toda hora tipo, foi o Nick. E ela tem um olhar muito mais amplo, O assim. escopo dela é muito mais amplo de tudo. Cara, outra coisa que eu acho genial nesse filme, e eu acho que é uma das maiores críticas que ele faz à mídia, né? A mídia sensacionalista, que aqui, você que tá no Brasil, sabe muito bem do que a gente tá falando. Mas tu vê que todas as críticas ao Nick vão acontecendo durante a mídia. Ele vai rateando e a mídia vai publicando. E tu vê que a grande massa de público não se para questionar o que está acontecendo realmente. Eles recebem a notícia, claro, que é um contexto onde a Amy é totalmente amada e ela já tem uma gama de fãs gigantescas, mas poucas pessoas se questionam sobre ela. Tanto que de pessoas comuns, entre aspas, que vão questionar ela, é aquela mina que ela encontra no casebre que ela tá fugindo lá naquele cortiço. Que depois ela gospe no copo da guria. É a única pessoa que, tipo assim, durante o filme inteiro que se questiona, pô, mas essa mina aí deve ser uma chata, essa mina deve ser uma piranha, não deve ter acontecido nada. E a única informação que esse elemento do filme tava recebendo era o mesmo dos outros, era da mídia. E foi a única pessoa que se permitiu questionar, e aí, enfim, acabou roubando ela lá e dando uma reviravolta no filme. Porque... É que eu acho essa personagem dá bastante pano pra manga, essa mina aí, né? É. Sim, eu também acho. Porque ela mostra um outro lado da sociedade, assim, saca? Tipo, desinformada, mas informada ao mesmo tempo. Desinformado daquilo, mas informado da vida real, né? Isso. Porque ela é uma derrota. Tipo, ela é pobre, ela tá numa situação de risco e tudo mais. Enfim. Talvez ela representasse todas essas coisas que a gente falou que realmente acontece e ela foi pro lado real ali, saca? No cotidiano dela essas coisas realmente acontecem, são reais e não é assim. É muito bom esse... Todos os personagens, entre aspas, secundários são muito bons. É verdade. Eu tava comentando isso. Tava falando da irmã do Nick. É difícil levar o Barney como vilão, não, como dramático. Isso. Eu também acho péssimo. Pra quem não sabe, o Barney é o ator que faz o Riquinho. E ele faz o How I Met Your Mother. Ele é tipo um comediantezaço, assim. Aquele cara, tipo... Ele faz uma Sexta-feira Muito Louca 3. É bem engraçado ele. Enfim. A gente comentou também que é legal que o Nick tem a irmã dele que é gêmea. Olha os gêmeos aí. Olha os gêmeos. E o filme inteiro ela serve como um alter ego do Nick. Ela tenta mostrar pra ele os caminhos mais corretos e tudo que ele tá fazendo de errado como amante, que ele não tinha nem conversado com ela sobre isso. E ele tá sempre omisso, assim. E parece que a única pessoa que ele realmente respeita é a irmã dele, por causa que ela tem um poder de, tipo, alguém que ele respeita porque é o alter ego dele, entendeu? Tipo... Exatamente, é quase que uma consciência pra ele, isso. Assim, que tá todo momento reforçando os caminhos errados que o Nick tá tomando. Essa relação deles dois de irmão é uma relação muito bem escrita, muito verdadeira, muito foda, assim, pra quem tem irmão, mesma idade, ou se dá bem com os irmãos, assim, que tem, caso eu demore, essa relação de
a sinceridade e cumplicidade entre eles é muito bonita. Tanto que eles são sócios do mesmo bar e tudo mais. Ele vai conversar com ela pra pedir... É legal que o filme já começa assim, estabelecendo a relação deles dois, porque ele vai pedir ajuda pra ela pra dar o presente de casamento do 5º ano. Então ali já, nos primeiros minutos, tu já sabe que a relação deles é totalmente íntima e foda, assim. Ela é muito bem. A detetive é maravilhosa. O advogado é muito bom. Só não gosto dos pais da Amy. Daí é outro ponto, né? A gente tava comentando que a detetive é uma mulher, ela tem esse olhar crítico dela, e ele contrata um advogado homem. Homem, exatamente. Que é tão... Claro, ele é bom, né? Ele tem contatos e tudo mais, mas ele seria talvez tão prepotente quanto ele, assim. Ele tá no mesmo nível do Nick. Muito que é debatido também é essa coisa de que os bens se tornam maior que o casamento. Sim. Daí a gente volta pra aquela pergunta, eu perdi minha infância, mas paga minhas contas, sabe? Uhum. É uma balança ingrata, assim, né? Principalmente se fosse colocar na pele do Nick naquele momento, que foi uma coisa que eu questionei com o Demori. Tá, quando ele chegou em casa e viu que ela não tava mais lá, e automaticamente, se tu não tem culpa das coisas, tu vai ligar pra polícia. Mas o quanto ele queria ter Amy de volta, ou o quanto ela era importante pra tudo que ele tinha, porque ele tinha o bar no nome dela, eles tinham poupança junto, eles tinham muita coisa que influenciava ela. Então, o legal da dúvida do filme é que tu não sabe... O Nick, ele se desapaixonou pela Amy muito antes dela. Isso a gente consegue reparar. Principalmente quando ele começa a ter o ego ferido, a masculinidade dele ferida, por causa de ela ser bem sucedida e tudo mais. Então, ainda pelo caso de traição, ele é o primeiro a largar a mão do casamento, da vida conjugal, mas não do casamento, né? Porque ele também não tem coragem, porque ele depende dela, porque ele depende da vida financeira e tudo mais, e ele vai mantendo aos trancos e barrancos, assim. Nick é uma representação bem, bem forte do que é um homem que parece ser legal, mas na real não é, né? E o filme, ele tem essa coisa de ser bem escrito e não entregar tudo, porque que nem a Amy, tu sabe que ela tá forjando aquilo. Exato. E que tem o diário, que tem um pedacinho de diário que liga tudo que era real para o que seria o plano dela. Fictício, E esse pedacinho é a agressão dele com ela. E não deixa claro se isso foi real ou não. Se aconteceu ou não, E se, tipo, por entendimento da hora ali, como é um pedacinho que liga, meio que tu diz, tá, a partir dali foi o plano dela, tipo, isso não existiu. Só que... No final do filme ele agride ela. Quando ele se irrita, a primeira coisa que ele faz é agredir ela antes deles descerem pra... Mesmo achando que isso, infelizmente, isso é natural, tu desconfia dessa agressão no início, pelo plano dela. Que louco, né? É que tá. Que esses louco. detalhes que o filme é bem... te deixa pensando legal, assim. Porque chega ao ponto de tu, talvez, desconfiar de uma coisa óbvia. Que, tipo, sim, ele agrediu ela, ponto, vamos partir daqui. Outro que, tipo, não, ele não agrediu, é loucura da cabeça dela. Ou talvez esse foi o ponto pra ela não querer mais estar ali também, né? Ela viu que o casamento dela tava uma bosta. Que deve ser outra coisa que acontece muito na realidade, que é violência doméstica, que as pessoas ou omitem ou, tipo, fingem que não aconteceu. Talvez não aconteceu. Nossa, só melhora a reflexão do... Outro ponto que eu acho muito legal, que quando a Amy corta pra ela ser a protagonista na metade do filme ali que eu falei, de cara ela solta o plano dela, né? E ela fala que o Nick já tinha matado ela. Que ela já tava morta de qualquer jeito. Ela já tava morta de qualquer jeito. Ela só ia tornar aquele homicídio real para ele pagar pela justiça o que ele fez. Exatamente. E como que ele matou ela? Se sentindo inferior na relação, ele, ao invés de ele tentar, tipo, ele ser alguém melhor e se reerguer e tal, ele tava passando por um momento péssimo, ele derrubou a Amy. E daí, tipo, se eu não consigo ficar bem, eu pego e, tipo, eu vou trazer ela pra baixo. Tão mal quanto... E daí eu fico melhor que tu, entendeu? Então ele matou quem ela era e ela só quis, tipo, literalmente concretizar esse plano dele, né? Ele já me matou mesmo. Isso eu falo. Agora tu tava falando, eu tava pensando. Num primeiro momento, logo que tu acaba de ver o filme, tu pensa assim, tá bom, beleza, como a gente comentou. A Amy é psicopata e o Nick é um covarde cagão que no final é psicopata também.
Mas são diferentes, entendeu? O dela tá muito mais na cara, mas tudo que ele fez pra manipular, e a questão de manter uma amante, e toda a jogada é tão psicopata quanto, só é mais aceitável pela sociedade. O Barney, exatamente. Ele comprou uma boneca. Exatamente. Tipo, ela servia pra ele como uma boneca, tá ligado? Exatamente. O quanto isso é doentio também, quanto tá ligado? É bizarro, né? Ela usou ele como um bode expiatório pra álibi e tudo mais. Isso. Usou, matou ele. Matou. Mas ele tava respeitando a vida dela? Acho que não. Acho que não, né? Não é, cara? Tem frases muito boas, assim, tipo, ela fala que eles foram um casal feliz que fingiu ser feliz. Isso é muito louco também. É legal que tu vê que se você está nos ouvindo e você também tem um relacionamento bem duradouro, tu vê que meio que a chave vira e ela fala quando eles se mudou pra cidade, né? E que eles estavam em Nova York e tudo mais. E foi por causa da morte da mãe do Nick. Então meio que é legal que o filme, ele não... a crise no casamento, ela não começou porque A e B fizeram isso. Mas tipo assim, foi uma situação isolada, como é a nossa vida real, que às vezes faz a gente tomar rumos que a gente não planeja. E dali em diante foi tudo. Ela conta como ela chegou na casa, que ela se sentiu uma forasteira e tudo mais. E acompanhou todo o processo da mãe do Nick até ela falecer e tudo mais. E cada vez ela ficava mais perdida, né? E ele matando ela. E aí que tá, ele matando ela ao mesmo tempo. Ele tava na cidade dele, com os amigos dele, onde ele era também amado. Aí também começa a atingir o ego dela, né? Que até então ela era a famosa ali na cidade já igual as coisas, porque o Nick é onde ele conhece todo mundo, onde ele é amado. Cara, é muita coisa assim, ó. É que esse filme é assim, ó. Se tu pegar aqui um crítico de cinema que vai ver só como obra, tipo de filme mesmo, um psicólogo, certo, e tipo um policial e alguém que, tipo, uma mulher, tá ligado? Exatamente. Vai ter uma outra visão. Tu vai ter, tipo, 7 filmes ali. Exatamente. Talvez esse o grande mérito do filme. Ele consegue ter trilhões de camadas em trilhões de coisas, assim. Ele é um filme de fase também, depende da fase que tu tá na tua vida pra ver esse filme, ele pode te significar ou ressignificar várias coisas. Que a gente comentou, ele aborda mídia sensacionalista, masculinidade ferida, relacionamento abusivo, psicopatia. Então ele é muito relacionamentos, ele abrange muita coisa dessa maneira sutil que o Davidzão da massa faz, hein? Com maestria. Bom, antes das considerações finais, a gente tá fazendo esse formato mais de conversar sobre o filme mesmo. Talvez para quem não tenha assistido tenha ficado um pouco confuso, porque a gente não usa uma linha temporal. A gente pega o que aconteceu e vai desmembrando, assim, o que a gente achou de cada coisa e tal. Seria muito legal você assistir o filme. Talvez isso sirva também pra você, tipo, instigar você a assistir o filme. Mas pulando pro final, assim, tentando contextualizar o final. Sim. A Amy usa aquele ex-namorado dela, rico, que é o Barney, pra voltar. Pra voltar como álibi, né? Pra ela poder... Porque o Nick deu uma entrevista na TV e falou tudo que ela gostaria de escutar. Não o que ele gostaria de falar, né? Se fosse real, seria muito bonito, né? É que aí que tá. É uma relação ali, tipo... E daí ela finge o abuso e tudo desse rico e tal. Incrimina ele, mata ele. Volta. O Nick fica aterrorizado, assim, que tipo, o que eu vou fazer a partir de agora com essa mulher na minha casa? Exato. E, cara, a relação deles a partir dali é muito louca, né? Que tem aquela coisa que, tipo, eles se olham e sabem o que um tá pensando, né? Exato. E uma relação, tipo assim, de medo. Eu como no papel de Nick, eu pensei, meu Deus, vai dar uma facada a qualquer momento. Mas foi o que tu falou, ele tá ali e ele é tão louco quanto ela. Porque ele tá ali, ele tem a opção de não estar mais ali. O que acontece? Ele é preguiçoso. Ela fala que tá grávida. E daí ele, tipo, vai conversar com a irmã dele, a última conversa do filme com a irmã dele. E ele fala que ele vai ter que assumir, que ele vai ter que assumir. Só que ela, como bom alter ego dele, fala, tipo, não é isso. Não é o filho. Não é o filho, exatamente. Tá te prendendo. Tu tá querendo isso.
Que é muito... E assim, ó, é muito mais confortável pra ele. Vai continuar com aquela vida. Ganhou muito mais popularidade, tanto ele quanto ela. E talvez se tu pensar como uma relação de como os dois funcionam, talvez eles funcionem junto mesmo. É aí que tá, talvez eles são mesmo um casal perfeito. Olha onde a gente chegou. Na verdade, esse filme aqui teve um final feliz. Olha o casal perfeito aí. Quanto tempo que a gente tem? 4 minutos. 4 minutos. Cara, é só uma coisa que tu falou quando ela volta. É muito louco como a gente tem empatia pelo sofrimento. Porque por mais absurdo e por mais lacunas que tava aberta na história da Amy, polícia, mídia e comunidade ficaram do lado dela. Sim. E é uma história bem mal contada, mas no fim, tipo, uma história de sofrimento trágica fez com que a gente se aproximasse mais dela do que do Nick, enfim. Voltando, gente, o Nick é tão culpado quanto, na minha visão, acho que na visão do Demônio também. Ou até mais em algumas situações. Mas é muito louco como a gente tem empatia pelo sofrimento. E ela é inteligente do jeito que é. Psicopata e narcisista. Ela consegue usar isso muito bem a favor dela em todas as situações. E ele divide a verdade só com os dois personagens ali que estavam acompanhando todo o caso por um outro olhar, né? Que é o advogado dele e a detetive. E a detetive, que é bem demais. O elenco feminino desse filme é muito bom. Nossa. Mais alguma consideração final aí, alguma coisa? Cara, se eu pudesse pontuar algum defeito, tu tens coragem? Na verdade é aquilo que eu comentei. Eu acho que assim, o final é bom, mas é ruim. Mas é bom, mas é o que tem que ser. O desplot twist, né? É o desplot twist. Talvez tu... Que nem eu lembro, assim, ó. Se ele desse uma facada nela depois que tudo se resolveu, aí sim, assim, aí tá o plot. Eu não sei se chegaria nesse ponto, mas eu entendo a tua decepção. Porque ele constrói essa coisa que tu falou que, tipo, é demais, assim, é muito bizarro. Muito bizarro. Depois guarda isso numa gaveta. Mas uma gaveta exagerada também, né? Sim, numa gaveta exagerada também. Mas eu tenho outras coisas. Eu não sei, esse filme é... Mas aí que tá, essa incomodação que o filme me causa, eu gosto. Eu gosto, assim, que eu vou ver ele de novo, eu vou, tipo, vai me incomodar e eu vou gostar de novo. Mas tem essa parte que não é ruim. O filme ele é um filme que a gente falou, ele é linear, ele é contínuo. Segue o baile. E, cara, são quase 3 horas de um filme que não tem ação. Exatamente. Mas o ritmo é muito bom por causa do diálogo, né, cara? Rede social, gente. Assistam a rede social e deletem o Facebook. E... Sim, né? Como se, tipo, é só o Facebook. Mas é isso aí. Eu acho que vale a pena também conhecer a obra do Fincher. Sim, vale muito. Muito. E... Como a gente também comentou, talvez daqui pra frente a gente mude alguma coisa, mas eu acho que vai ser legal pra, tipo, vocês serem instigados também, assim, Isso. Infelizmente o catálogo do Netflix é muito restrito, né? E a gente também tentar trazer coisas novas. Às vezes a gente fica nesse meio de filmes que são sempre falados e tudo mais. A gente trazer talvez uma visão diferente sobre, tipo, sei lá, Dragão Branco. Né? Fazer uma coisa. É verdade. Se você não assistiu esse filme e quer uma sinopse, tu também pode escutar o Pra Ser Sincero do Engenheiro do Havaí. Engenheiros do Havaí, pra ser sincero. Essa música o filme foi baseado nessa música. É isso aí. A gente não queria entregar, mas é basicamente isso. É isso aí. A gente sempre acaba com uma música. Sigam a nossa página agora. Que agora a gente tem uma página, a gente é um produto. @pod Universo Inverso. E também temos e-mail, como sempre, que é o poduniversoinverso também, @gmail.com. Mas se quiser chamar nós nos nossos perfis pessoais, que é o @nego_jorge e o Demo Demore, estamos totalmente disponíveis. Dúvidas, perguntas, temas, escutem os outros episódios, isso é bem legal, tipo assim, ó, vão lá pelo título, dão uma biscoitada no que a gente fez até agora, tem coisas muito boas e muito ruins. E o Pode Criticar, ele pode funcionar de umas, tipo, em 15 dias, né? Isso, quinzenalmente é a nossa ideia. Então ele vai ficar um pouco ausente, mas é porque ele vai voltar sempre bem, né? Sempre bem, sempre com tudo. Isso então? É isso então. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores. Espero que você tenha gostado e que a gente tenha conseguido, tipo, transmitir o que o filme representou pra gente. Pra gente instigar. E instigar você ou a assistir, ou reassistir, refletir sobre isso aí. Uma outra visão com a mesma reforçada. Então tá, feito? Valeu, um abraço. Valeu.